mas vim aqui rapidinho contar um pouco do que foi ontem. Eu vi que você está explicando perfeitamente bem, né? Uma análise do que é o caos político, né? A ausência de poder, o vácuo de poder, o que ele causa. Na A revolução começou hoje, dona Maria. A revolução começou, Pipo. Eu acho que, assim, do ponto de vista da ordem, obviamente que não foi totalmente pacífico. Houve ali uma tentativa de invasão primeiro. Eu acho até que a ideia de ocupação aconteceu. Conversei com algumas pessoas organizadas, né? Acho que a ideia de entrar e se manifestar, o ponto único e exclusivo ser o estatuto e a ausência de ex-diretores poderia ter sido feita de outra forma. Mas sim, houve uma invasão com ocupação específica, e eu acho que essa ideia de chamar pessoas que não são de organizadas e a torcida, ela é necessária, porque dirigente nenhum fez isso em tempo algum, porém a forma, ela é absolutamente, não contribui com o atual momento do Corinthians. De qualquer forma, você percebe como os dirigentes sempre são muito reféns dessa situação, eles não conseguem ser independentes ou, eventualmente, escutar essas pessoas de uma forma mais profissional. É sempre dessa forma. Se é para ser stakeholder, poderia ter sido chamado no primeiro dia da administração, não no 7º dia depois eles entrarem no Parque São Jorge. Eu entendo que há agora uma insatisfação generalizada com o que é o Corinthians. Eu só lamento que também a Gaviões tenha entendido isso tarde demais, né? Todos nós estamos aqui há tempos, desde que a gente começou no jornalismo, falando que o Corinthians é dos mesmos 300 aos tempos. O Nenê do Posto pode ser a gota d'água, e foi, mas ele estava lá há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, 45 anos, e isso não causou nenhum momento de comoção alguma, ao contrário. Ele foi, inclusive, chamado pelo Augusto Melo logo depois do Corinthians. Lembra que o Corinthians tentou contratar Rodrigo Caetano e João Paulo do Palmeiras, logo no começo da administração, e não conseguiu nenhum dos dois? Sim. Pois é, na sequência, quando foi o Claudinei para a base, o Chicão para a base, o Dinei para a base, outras pessoas para a base, também o Nenê do Posto foi convidado para ser um dos caciques políticos ali. Ele não foi, mas poderia ter sido, entendeu? Eu entendo que agora há uma insatisfação, um saco cheio mesmo, e aí qualquer coisa causa isso. Eu acho bom, não acho ruim, acho antes tarde do que nunca, mas não é isso, não é essa a questão. Acho que tem muito mais a ver com o vácuo de poder. Também o Tuma, ele, logo depois do que aconteceu ontem, ele divulgou uma carta do Conselho Deliberativo, como presidente do Conselho Deliberativo, repudiando a forma como foi a entrada desses torcedores, ainda que a pauta seja justíssima. A mudança do estatuto, eu acho que ela é líquida e certa para todo mundo, inclusive para esses senhores que não têm segurança no próprio cargo, mas eles perceberam o quão instáveis estão. Porque o presidente do conselho não sabe ser o presidente do conselho, a secretária do conselho levanta a mão e diz que é ela que é a presidente do conselho, porque ela tem um papel que diz que ela poderia ser, o outro diz. Então, a reforma do estatuto ela é urgente. A pacificação do clube não passa pela acomodação do que é hoje, ela passa por uma transformação mesmo, por uma revolução administrativa, que passa, obviamente, pelo que tem que ser a legalidade do clube, que não pode invadir e assustar a criancinha. Tinha criança ontem no clube. Não tem nenhum dia que o clube está fechado. Normalmente, essas manifestações acontecem e as reuniões, o conselho acontecem às segundas-feiras, justamente para evitar o contato com o sócio. Ontem não, ontem tinha sócio, tinha treino, tinha categoria de base, tinha sócio andando pelo clube. Então, eu acho que a forma poderia ter sido outra. De qualquer forma, a pauta da mudança de estatuto, ela não é uma pauta da Gaviões. Ela tem que ser uma pauta do corintiano mesmo. Mas agora, Marília, aí que está o negócio. Enfim, concordo que finalmente o torcedor acordou, e o associado do Corinthians ele tem que acordar também, porque, afinal de contas, ele é o elo formal, né, entre a direção do clube e o torcedor, entre o clube e a torcida, né? E é óbvio que enfim, há muito tempo eu desconfio demais desses caras que eu chamo de os parasitas da carteirinha. Então, eu acho que eles têm que ser muito pressionados e eles têm que dar agora também melhores satisfações ao torcedor. Isso passa, obviamente, por transformações no clube. Agora, assim, também não é com a estratégia de, enfim, arrombar a porta que esses caras vão conseguir mudar alguma coisa. A forma é completamente errada. Mas eu acho também que, veja, já que o Corinthians está nessa ebulição toda,
assim, a bola está pingando na frente do presidente Stabile. Ele tem agora, por conta de todos esses acontecimentos, os bons e os ruins, digamos, os mais agressivos e aqueles dentro das quatro linhas, ele tem assim a grande oportunidade de se tornar de fato o grande personagem da transição do Corinthians. Se ele quiser fazer realmente história, e veja, ele que vai ter um mandato curtinho, um mandato quase que relâmpago, ele pode aproveitar esse pouco tempo de poder para, de fato, começar a implementar mudanças fundamentais e definitivas do Corinthians, porque se esse cara, nesse curto período de mandato, ele coloca para andar uma mudança estatutária, algo que seja mais inclusivo aos torcedores e consiga agregar para esse período, atrair para esse período nomes de, digamos, reputação ilibada, coisa que está faltando, porque ele também se apoia no velho Estado. Ontem ele deixou muito claro de que os nomes contestados estão lá porque, afinal de contas, essa gestão dele é uma gestão de coalizão, né? Alguma coisa provisória e de coalizão. Se ele deixar um pouco de lado esse, digamos, esse espírito e essa lógica muito centrão de exercer o poder, aí sim ele vai poder, em curto espaço de tempo, fazer história no Corinthians, mas tem que tomar atitude. Ô, Pipo, sobre o Centrão, só para deixar claro, né? Porque, de fato, o Stabile desde sempre fez parte de um grupo que chama União dos Vitalícios, que é o Centrão do Corinthians. Afinal, no final das contas, todo mundo é Centrão. Mas nada é mais Centrão no Corinthians do que a União dos Vitalícios, que é o grupo do Stabile. Esse grupo sempre esteve ligado ao poder, vez ou outra, à oposição, como aconteceu agora, como sempre falo. Houve uma coalizão de oposição que conseguiu atrair para si até um grupo que desde 1910 é poder. Sempre o Centrão no Corinthians se ligou ao presidente do Corinthians. Então, foi a primeira vez que isso aconteceu, deste grupo se aliar ao candidato da oposição. No caso da União dos Vitalícios, são várias coisas, não é uma ideologia, ele só é um grupo de conselheiros que estão lá há muito tempo. Então, de fato, ele quis formar uma diretoria de pessoas que estão lá nesse grupo e ligadas a esse grupo. E o que ele fez, que eu já falei aqui politicamente, pelo menos de partida, foi montar uma diretoria como aquela que foi eleita, sem o Augusto Melo. Porque o Augusto Melo foi eleito numa união de 6 chapas. Essas 6 chapas estão representadas nesse governo. Então, o Armando Mendonça, que era de uma das chapas, volta a ter alguma função como vice-presidente, o Rosala volta, o Pantaleão volta. São vários chapas que estavam no começo e que ela foi derretendo na mão do Augusto Melo. Já contei aqui que para essas chapas, desde o começo houve uma pressão para Augusto Melo renunciar, porque do ponto de vista da oposição, você perde um anel, mas não perde a mão. Fica sendo um governo, fica sendo uma administração da oposição que tiraria o Corinthians da mão da renovação e transparência até por 3 anos. O impeachment dele pode causar uma votação que você não sabe quem vai ser eleito. Então, para a oposição, para esse núcleo de pessoas que quiseram tirar a renovação e transparência, seria melhor que o Augusto Melo renunciasse e essa ebulição não tivesse acontecido. Mas o Augusto Melo resolveu se voltar não contra a renovação e transparência, ele se voltou contra quem elegeu ele. Ele se voltou contra o Romeu Tuma, ele está contra o Stabile, ele está contra as pessoas que votaram nele. Então, nesse momento, é uma pessoa muito isolada dentro do Corinthians, o que causa isso, porque você pode ver que sobrou ele, a segunda secretária do conselho que quis tomar o poder, e até o Paulo Juricic, essa é uma informação de ontem, né? Eu não sei se você começou falando sobre isso. O Paulo Juricic, quando tem aquela foto do golpe, a foto do golpe tem a Maria Elisa Ocampos, tem o Paulo Juricic, tem o Ninja, que é um cara muito ligado ao Augusto Melo, e um segurança. O Paulo Juricic, ele pediu a renúncia do cargo dele ontem, da Comissão de Justiça. Sabe por quê, Pipo? Porque o Ministério Público não gostou de ver que um promotor de justiça participou de um golpe. E antes que respingasse isso na vida particular dele, profissional, ele pediu ontem, via carta e via e-mail, a renúncia da comissão de ética. Tamanho foi o golpe no sábado mesmo. Tamanho aquelas resoluções usadas não funcionaram.
Ontem, de novo, houve várias pessoas estão repercutindo uma decisão de ontem da desembargadora que você já tinha trazido na semana passada, que não é nova, dizendo que não tem nenhuma prova de que, nesse momento, o Tuma esteja ilegal no cargo da comissão do Conselho Deliberativo. Então, as pessoas que participaram disso agora e que vão ser alvos dentro do Corinthians de processo administrativo, mas no caso do Paulo Juricic, poderia respingar na vida profissional dele, também começaram a derreter. Então, o que a Gaviões, as organizadas e as lideranças que querem alguma coisa no Corinthians, poder, fizeram ontem, é só o que você já desenhou, é tentar ocupar um vácuo. Ninguém está tendo a coragem de fazer essa revolução. O começo, entre aspas, sereno da administração estável ou com uma vontade de ser a continuação de uma oposição, não adianta mais. A torcida não quer mais isso, nem um grupo, nem o outro. A torcida quer uma coisa diferente. Bom, de fato, eu acho que ontem foi um episódio que deixou o presidente Stabile numa encruzilhada. Ou seja, ontem, os dois caminhos que foram apontados são de que ou ele faz reformas muito rápidas, e para isso ele vai ter que romper com essa coalizão toda, né? De alguma forma, não vai dar para ficar compondo para sempre com a torcida aí no pescoço dele, nos calcanhares dele, literalmente nos portões do clube, ou então ele já vai se tornar um ex-presidente com menos de uma semana no cargo. Enfim, a realidade é essa. Porque o afastamento do Augusto Melo foi resolvido na segunda-feira da semana passada, portanto, agora à noite vão se completar 8 dias, aliás, agora à noite vão se completar 9 dias, e o presidente, enfim, exercício, Osmar Stabile, ele já corre o risco de se tornar um ex-presidente muito cedo, né, de forma muito rápida. Então, é o momento dele mostrar qual vai ser, de fato, o tamanho dele na história do clube. Ou ele vai ser vai ser o líder de mudanças e não o cara para se perpetuar no poder, mas alguém para fazer a necessária transição de poder. E isso seria algo marcante na biografia dele dentro do clube. Ou ele vai ser aquela coisa de, enfim, aquela coisa de fast food, né? Ou ele vai ser o interino express, o interino fast food mesmo, o cara que ficou pouco mais de uma semana no cargo e já é um ex. Quer dizer, então, realmente vai caber a ele escolher qual caminho tomar, dona Marília Ruiz.